Continuando o nosso papo aqui com o vereador José Polici Neto, do PSD, e com o professor especialista em mobilidade urbana da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, eu queria perguntar para vocês agora, o trabalho remoto pode impactar na redução de veículos circulando e também menor aglomeração do transporte público? O trabalho remoto, ele vai excluir essa pessoa de ir nesse deslocamento. Então, essa não necessidade do deslocamento vai, na verdade, contribuir com a redução de congestionamentos na cidade de São Paulo. O que precisa ser feito é estimular, como a gente tem falado, estimular esse meio, já que começa um novo hábito na cidade, em outras capitais, outras cidades grandes também aqui no país, buscando, na verdade, essa redução de pessoas que têm a necessidade de deslocar. Então, ela é diretamente proporcional. Cada pessoa que fica é menos deslocamento na cidade, seja no transporte individual ou seja no transporte público. Vai depender muito de qual era esse hábito que essa pessoa tinha anteriormente, mas a tendência é que, se não for todos os dias da semana, se tiver alguns dias da semana no trabalho home office, já vai impactar positivamente na redução de deslocamento na cidade, e isso vai, com certeza, reduzir os congestionamentos que a gente tinha antes do Covid-19. Aqui é um tema fundamental para a gente explorar. O que você tem que mudar é a forma com que as pessoas realizam as suas tarefas e, portanto, não precisam mais de deslocamento. Por isso, a tarefa que o setor público tem não é restringir a circulação, e é sim oferecer formas para que essa circulação não seja mais necessária. O teletrabalho, o trabalho remoto, ele é fundamental porque ele oferece uma alternativa para aquele que estava se deslocando de não mais se deslocar. Aí auxiliando no período de confinamento para que a gente tenha uma adesão muito maior ao isolamento social. Medidas restritivas nesse momento têm servido exclusivamente para tornar o transporte público coletivo mais abarrotado do que esteve no dia anterior. Então, as fórmulas adequadas para a gente contribuir com o confinamento é oferecer regras cada vez mais claras de como o teletrabalho e o trabalho remoto podem fazer com que essas pessoas estejam em casa e não se desloquem. Na outra ponta, aqueles que ainda precisam circular, nós já temos tecnologia embarcada no Brasil e no mundo para termos transporte coletivo por demanda. Portanto, eu passo a saber quantos são os passageiros que vão estar em um ponto remoto para ser embarcado naquele ônibus e quantas vagas dentro daquele ônibus ainda tem para a gente prevenir qualquer aglomeração e contágio acelerado da doença. Essas são as ações que o município precisava cumprir desde já, e não trabalhar com restrições que têm colocado mais em risco a população. Na verdade, a gente está vivendo um laboratório, né? Por mais que a gente tente acertar, muitas vezes a gente erra. É que muitas vezes isso já foi testado no mundo. E, portanto, você pode trazer experiências mundiais e experiências nacionais para a cidade sem fazer a cidade sofrer mais sendo um laboratório. A cidade não deve ser um laboratório à medida que muitas dessas tecnologias já foram testadas aqui no mundo. A cidade de São Paulo não pode ser um laboratório, ela tem que ser, sim, nem campo de prova. Ela tem que estar à disposição daquilo que o gestor público e aqueles que atuam no setor privado de melhor já fizeram. Então, eu discordo da tese que a gente vai usar a cidade de São Paulo como um laboratório para a gente fazer rodízio para o ímpar, bloqueio de vias, sabendo que isso não deu certo no mundo e não daria certo aqui. Agora, o uso de tecnologia, colocando as pessoas no home office, home base, utilizando a tecnologia para fazer o transporte coletivo por demanda, esses sim já se mostraram eficientes no mundo inteiro. E, portanto, a cidade de São Paulo tem a responsabilidade de aplicá-los aqui também. Tá certo, vereador. A gente já tem vários exemplos que podem ser copiados. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para a gente conversar sobre outro modal, que é o ciclismo. A França está em processo de abertura gradual da economia e da circulação de pessoas, com destaque e incentivo ao uso de bicicletas. Senhores, acreditam que o protagonismo das bikes com ciclovias, ciclofaixas bem localizadas e sinalizadas deve ser um futuro, né, um caminho para o futuro da micromobilidade?
Exatamente. Eu não diria nem somente micromobilidade, porque a bicicleta você pode percorrer longas distâncias também. Agora, voltando a essa questão da ciclovia, esse é o ponto-chave. E por que ciclovia e não ciclofaixa? Porque a ciclovia, ela tem uma área segregada dos automóveis, motocicletas e ônibus. Então, ela parte de uma segurança muito maior no deslocamento. Então, vias hoje, infelizmente, tem vias arteriais na cidade de São Paulo com ciclofaixa, é um risco muito grande para estimular o ciclista a andar nesses pontos, aonde, na verdade, você tem ciclovias, exatamente, inclusive, é o que o vereador está neste momento, ela acaba segregando essa condição e viabiliza muito mais essa vantagem que a gente tem de deslocamento. O que nós precisamos é ter uma integração nessas ciclovias, e a ciclovia não ser somente para a bicicleta, para a bike. A gente já tem monociclo, biciclo, nós temos também bicicletas eletrificadas, que pode aumentar ainda mais esse deslocamento. Então, nós temos outros meios que podem utilizar também a ciclovia de uma forma segura, ocupando menos espaço para aqueles que obrigatoriamente precisam se deslocar pelo tipo de trabalho, trabalha no supermercado, ou trabalha na farmácia, trabalha na área de segurança, na área da limpeza, obrigatoriamente não tem como fazer home office, e são milhões de pessoas que estão trabalhando nessa área de serviços, mas com a ciclovia em locais estratégicos, e novamente eu friso ciclovias, nós conseguimos melhorar esse tráfego de ciclistas e assemelhados, porque hoje a quantidade ainda é muito pequena em relação ao que a gente pode fazer. Então, basicamente, se nós investirmos em ciclovias e aquelas ruas locais, coletoras, que têm menos fluxo de veículos, até pode ser uma ciclofaixa, ciclorrota, eu já acho aí um risco muito grande de conflitos entre modalidades de transporte, nós conseguimos ter um ganho muito grande na cidade de São Paulo. O professor falou sobre algo muito importante, que é a segurança, né? Porque muitas pessoas não aderem à bicicleta porque têm medo de ser atropeladas. Eu sou uma delas. Tem duas questões fundamentais, algumas delas apontadas pelo professor Luiz. A primeira delas é como a gente gera segurança sistêmica, as pessoas acreditarem que circular na cidade de bicicleta é seguro. Aí, as vias segregadas como essas, as ciclovias, são fundamentais. Sem dúvida nenhuma, as ciclofaixas, as ciclorotas vão cumprir também um papel. Mas a ciclovia, ela é o produto mais bem produzido pela sociedade e, sem dúvida nenhuma, deve ter muita ampliação. Mas a França adota um modelo muito inteligente, oferecendo subsídio para o transporte de bicicleta. Aqui na cidade de São Paulo, desde 2016, e sem nenhum esforço da administração municipal nos últimos 3 anos para regulamentar, já temos legislação para isso. A cidade de São Paulo, em média, paga mais de R$1.000 para o trabalhador usar o transporte público coletivo. A legislação que a gente conseguiu aprovar, ela aponta o seguinte: toda economia que o trabalhador que saia do transporte coletivo, de um ônibus lotado, de uma linha que pega um congestionamento muito grande, e ele muda para a bicicleta, melhorando para a cidade, ele passa a ter direito a metade, pelo menos, da economia gerada por ele sendo desembarcado no ônibus. Isso daria ao cidadão que optasse pelo transporte de bicicleta um 14º salário em média, coisa da ordem de R$1.500, R$1.600 por ano, mais de R$120 por mês de benefício individual por ter gerado uma economia sistêmica para a cidade. O Bike SP, que é a legislação que já aprovamos, espera há 3 anos a regulamentação da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte. E isso é um prejuízo para a cidade. A cidade já poderia ter evoluído muito mais na circulação de bicicleta, modal absolutamente fundamental para uma solução de um problema crônico. As distâncias da bicicleta são percorridas no menor tempo
relacionado com a melhor eficiência no seu custo. A bike é uma solução para a cidade de São Paulo. E esse período da pandemia tem apontado isso. A França reconheceu e está tornando isso uma regra. Acho que isso vai chegar aqui também com muita força. O paulistano passa, em média, 1 mês e meio preso no trânsito por ano. Em que medida a mobilidade urbana mais ágil e com mais qualidade impacta positivamente na qualidade de vida dos usuários? Essa questão da ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota, você também tem um ganho ambiental, porque menos poluentes sendo gerados e jogados na cidade de São Paulo, então a poluição ela reduz bastante para cada pessoa que está andando de bicicleta. Você tem o lado do exercício físico, então isso também faz bem para a saúde, você sempre se movimentando e não simplesmente ficar no automóvel, vai até o local, pega elevador, vai até o escritório, trabalha e volta e assim por diante. Isso é muito desagradável e você não vê as pessoas simplesmente sempre em lugares fechados. Então, é uma tendência após Covid que vai melhorar, tudo indica que sim, e a questão da bicicleta, ele é um ponto fundamental, como foi falado, porque se há subsídios, se está pensando em ter subsídios e reduzindo isso e repassando isso para as pessoas que diariamente utilizam esse meio de transporte, como já ocorre na França, como já foi falado, isso é fantástico, porque você começa a tirar pessoas do transporte público, coletivo, que hoje não é uma boa utilizar o transporte coletivo em função dos riscos ao contágio do Covid-19, e começa a estimular o transporte individual, que ocupa um espaço muito menor. Se nós pegarmos 2 ônibus, um atrás do outro, nós conseguimos colocar 13 bicicletas enfileiradas no mesmo espaço. Fora a largura dela, não tem nem 1 metro de largura, ela é muito simples e isso facilita bastante o deslocamento individual e caso ocorra futuros riscos de outras Covids que podem ocorrer, nós já estaríamos preparados com uma infraestrutura home office, uma infraestrutura individual com bicicleta, com ciclovias integradas, esse é o ponto-chave, essa integração com segurança, e isso a gente vai ter ganhos muito grandes futuramente. Na realidade, o que tem de fundamental, e o nosso professor acabou apontando todos os benefícios que a circulação de bicicleta acaba por ocasionar. São ganhos para a cidade, são ganhos para o usuário, só tem ganho. O que a cidade precisa é ter a coragem de implementar a política pública consistente para isso, e já temos até legislação para isso desde 2016. Mas o que se ganha, fundamentalmente, é vida. A gente devolve vida para pessoas que a gente tira, às vezes, 2 meses só dentro do transporte público coletivo ou dentro do carro individual. Essa é uma questão fundamental. Devolver vida para as pessoas, vida que vai poder ser utilizada para mais aprendizado de educação, mais tempo com a família, mais tempo para a saúde desse próprio cidadão paulistano. Então, enfrentar esta pandemia que a gente tem hoje com o coronavírus, e aí é fundamental entender isso, nós podemos vencer a Covid-19 com a casa protegendo as pessoas, portanto, fortíssimos investimentos para qualificar o ambiente doméstico, e aí o home office entra de maneira muito importante. Está aí o professor que nos deixa mentir, ele está dentro do home office dele, super bem instalado. Mas na outra ponta, como a gente faz com que a circulação necessária ganhe eficiência? Eu não posso crer que a gente vai continuar superlotando ônibus e metrôs durante a cidade inteira, transportando as pessoas 30, 40, 50 quilômetros todos os dias, para no final do ano ter tirado delas 2 meses de vida no ano. 1/4, 1/5 de vida é tirado dessas pessoas só para o deslocamento. Do ponto de vista econômico, isso gasta próximo de 50 bilhões de reais, quase um orçamento público anual é gasto com os nossos congestionamentos. Aqui, faltam políticas públicas e a prefeitura não pode dizer que não tem isso já oferecido, porque a legislação do Bike SP está à disposição da prefeitura desde 2016. Ela deve à sociedade paulistana. Mais do que isso,
O modelo de ciclovias da cidade de São Paulo foi testado e aprovado pela sociedade, tanto é que ela usa muito. Nesse período, perdemos até a ciclofaixa de lazer, que também se mostrou como uma atividade muito interessante aos finais de semana. Aqui é para interpretar que esses últimos 3 anos perdemos muito do que tínhamos. E foi a pandemia que está nos permitindo voltar a ter um pouco daquilo que se perdeu. Então, a gente vai precisar aproveitar esse período da pandemia para fazer profundas reflexões dos erros cometidos nesses últimos 3 anos e recuperar um atraso significativo que a cidade de São Paulo, infelizmente, tem hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no programa para a gente conversar um pouco sobre os efeitos do isolamento social na cidade, no transporte, nas relações de trabalho e deixar à vontade para uma próxima participação aqui no nosso programa, porque agora a gente está chegando ao final. Obrigado pelo convite, fico à disposição. Fundamental pensar a cidade, fundamental debater a cidade, agradecer muito ao nosso professor do Mackenzie, que veio aqui nos dar uma aula de como a gente pode mudar a cidade, mas insistir, a cidade não deve ser laboratório, tem políticas públicas densas, testadas mundialmente, e a gente tem que aplicá-las na cidade de São Paulo com responsabilidade e coragem. O futuro da cidade depende dos homens públicos que hoje têm esta tarefa nas mãos. Eu quero agradecer também a sua presença, que nos prestigiou. Se você quiser rever este ou outro programa, acesse o nosso site sãopaulo.sp.leg.br/TV Câmara São Paulo. Até o próximo programa.